Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Eu tô agora num trem de alta velocidade aqui na China, indo de Changsha para Pequim. A gente tá a 350 km por hora. Achei que seria legal atualizar algumas notícias para vocês, enquanto dá para ver o que está acontecendo lá fora, enquanto a gente cruza essa imensa distância nesse país enorme. Mas antes de tudo, vamos às notícias. O Irã acabou de soltar uma bomba política sobre o governo Trump, ali na região do Estreito de Hormuz. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos estão tentando bloquear o bloqueio do Irã no Estreito de Hormuz. E a posição do governo Trump em relação à guerra está cada vez mais instável e vacilante, quanto mais esse conflito se arrasta. Mas o Irã não tem recuado nem um pouco. Na verdade, o parlamento do país acabou de preparar novas regras, totalmente por via legislativa, para o Estreito de Hormuz. As regras são as seguintes: pagamento de uma taxa em reais antes de obter a permissão de passagem, uso obrigatório do nome Golfo Pérsico em todos os contratos e pagamento de uma compensação, além da taxa, por parte dos navios de países que participaram da guerra contra o Irã. Agora, isso não é a única parte dessa história, no entanto. Passage through the strait is permanently prohibited for ships associated with Israel, countries imposing sanctions against Iran, or participating in the blocking of Iranian assets, military ships of hostile states, including the United States. Now, this is not the only part of this. However, Iran has said categorically that O Irã declarou, de forma categórica, que o Estreito de Hormuz vai permanecer bloqueado até que sejam liberados 11 trilhões de dólares em ativos iranianos congelados por causa das sanções. E não haverá absolutamente nenhuma conversa sobre aliviar sanções na região do Estreito de Hormuz, a menos que os Estados Unidos encerrem esse bloqueio. E, diferente das guerras anteriores travadas pelos Estados Unidos, agora é o país que está sendo atacado quem está impondo os ultimatos. Na verdade, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acabou de dizer que se isso não acontecer em até 48 horas, o cessar-fogo será totalmente encerrado. Claro, o cessar-fogo inicial já expirou. Havia conversas sobre novas negociações. Pode até haver um prazo no domingo, mas não existe clareza dentro do governo Trump sobre como ele quer conversar com o Irã, quando quer conversar com o Irã, ou se vai apresentar condições que o Irã aceite para sequer começar um diálogo. Porque, neste momento, não há nenhuma base para o Irã conversar com os Estados Unidos. E isso, de forma sutil, por baixo dos panos, está deixando o governo Trump completamente fora de si, mesmo enquanto tenta se mostrar como o grande vencedor militar. O próprio Trump repetiu várias e várias vezes para a imprensa que não importa se o Irã quer conversar, que o Irã foi obliterado, destruído, que sua liderança está em total desordem. Mas tudo isso, mentiras absolutas, serve para encobrir o fato de que quem está em desordem, na verdade, são os Estados Unidos. E agora é isso que a mídia israelense está noticiando. Israel declarou que está pronto para o aquecimento. E, claro, Israel agora está indefeso. Eles não conseguiram interceptar nem 20% dos mísseis iranianos até o fim, ou mesmo na parte final dos combates, antes do cessar-fogo entrar em vigor. Ainda assim, esse é o principal projeto de Israel: eliminar o Irã, para que não exista nenhum obstáculo estatal ao projeto da chamada Grande Israel. Então Israel está pressionando para retomar o conflito aberto, mas não pode fazer isso sem os Estados Unidos. A mídia israelense, o canal 12 de notícias, está informando que não há coesão, não há uma mensagem unificada vinda do governo Trump sobre o que ele realmente quer fazer. Será que quer voltar à guerra? Ela quer fazer ataques aéreos massivos agora, depois, ou nunca mais, enquanto Israel é quem está ansioso para que isso aconteça. E agora tem um grande problema, porque os Estados Unidos estão conduzindo um bloqueio contra o Irã neste momento. E esse bloqueio está fracassando de forma enorme. É muito complicado tentar impor um bloqueio quando você tem um adversário militar, um país que tem capacidade de reagir. Um dos grandes problemas
é que esses navios, os navios de guerra que estão bloqueando o Irã, precisam ficar muito longe da costa iraniana. Eles não podem intervir diretamente no Estreito de Hormuz sem correr o risco de serem atacados por drones, mísseis e até por aquela famosa marinha iraniana que dizem opera debaixo do mar. Esses navios de ataque rápido estão prontos e dispostos a intervir, atacar e destruir qualquer um que entre na rota do Estreito de Hormuz. O Irã já fez isso com um petroleiro que tentou sair sem seguir as regras. E claro, eles atracaram 2 navios nos últimos dias. Mas a situação fica ainda pior para os Estados Unidos, porque o porto de Chabahar acabou de ser visto com 9 petroleiros iranianos lá. Isso significa que a marinha iraniana conseguiu escoltar esses navios através do bloqueio, o que mostra que, sim, a marinha iraniana totalmente operacional não foi destruída. Acontece que, segundo reportagens recentes da CBS, cerca de 60% da Força Aérea, da Marinha e de outras forças ainda permanecem intactas. E isso provavelmente é uma estimativa conservadora da inteligência americana. Durante a noite, houve movimentação nas defesas aéreas do Irã e não estava claro o que exatamente estava acontecendo. O Irã estava apenas testando suas defesas aéreas, ou houve um ataque hostil de alguma força, Israel, os Estados Unidos, tentando reiniciar essa guerra. A agência de notícias Fars informou que foram detectados drones pequenos e leves no espaço aéreo iraniano, e a origem desses drones ainda não foi revelada. Eles acrescentaram que alguns dos drones identificados eram do tipo Orbiter, detectados em vários pontos do país. A gente ainda vai ter que ver o que está acontecendo ali, mas no geral, não sabemos exatamente quem foi o responsável. Talvez tenha sido algo interno. Sabemos que os Estados Unidos e Israel, especialmente Israel, tentaram fortalecer forças dentro do país e tentaram realizar um golpe pouco antes das hostilidades de 28 de fevereiro. Houve meses, de dezembro até fevereiro, em que um grande número de grupos apoiados por Israel causava confusão e destruição no Irã. Agora, Trump tenta retratar o Irã como o lado fraco, principalmente dentro de uma nova narrativa de que a liderança iraniana estaria completamente desorganizada. O Irã rejeitou isso em várias respostas a tweets de Donald Trump. Eu vou ler um aqui. Ele diz que o Irã está tendo dificuldade para saber quem é o seu líder. Eles simplesmente não sabem. A briga interna entre os radicais, que estão perdendo feio no campo de batalha, e os chamados moderados, que de moderados não têm nada, mas estão ganhando respeito, é uma loucura. Nós temos o controle do Estreito de Hormuz. Nenhum navio entra ou sai sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos. Está completamente fechado até que o Irã consiga fazer um acordo. Obrigado pela atenção a esse assunto. A administração Trump, o próprio Donald Trump, está tentando inverter a realidade aqui. E foi assim que o Irã respondeu a isso. E isso mostra exatamente em que ponto ela está. E não está indo bem para os Estados Unidos, para o Império ou para sua hegemonia unipolar. Eles rejeitaram essa tentativa. Rejeitaram essa tentativa de retratar o Irã como um país com uma liderança instável. O presidente do parlamento, Mohammad Ghalibaf, e Mozaffar Hosseini afirmaram ao mesmo tempo nas redes sociais que no Irã não existe isso de linha dura ou moderados. Somos todos iranianos e revolucionários, com a união de ferro entre nação e Estado e total lealdade ao líder supremo. Vamos fazer o agressor criminoso se arrepender disso. Um só Deus, uma só nação, um só líder, um só caminho. O caminho da vitória do Irã é mais precioso que a própria vida. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, também comentou, dizendo que as ações de Israel, na verdade, reforçaram a coesão. Ele afirmou que o fracasso dos assassinatos terroristas de Israel se reflete no modo como as instituições do Estado iraniano continuam a agir com unidade, propósito e disciplina. O campo de batalha e a diplomacia são frentes totalmente coordenadas na mesma guerra. Os iranianos estão mais unidos agora do que nunca.
E o chefe do judiciário, Sr. Hosseini, disse que o presidente dos Estados Unidos precisa entender que os termos linha dura e moderados são palavras sem sentido e sem base no discurso político ocidental sobre a República Islâmica do Irã. Todas as facções e grupos estão, no fim das contas, unidos e alinhados sob a liderança do líder supremo. Um só Deus, uma só nação, uma só terra, um só caminho. O caminho da vitória do Irã, mais precioso que a própria vida. Os agressores criminosos vão se arrepender. Todos repetiram a mesma mensagem. Pode parecer encenação, mas se fosse, haveria muito mais discordância sobre como lidar com o Estreito de Hormuz ou sobre como conduzir essas negociações com os Estados Unidos. Mas neste momento, o Irã tem mantido uma postura firme contra qualquer tipo de condição de rendição. Eles querem que os Estados Unidos lidem com o Irã com base no que o próprio Irã diz que é. E isso significa aceitar que ele saiu vitorioso. O que o Abbas Araghchi disse? Que os Estados Unidos estão tentando conseguir, nas negociações, o que não conseguiram no campo de batalha. E isso simplesmente não vai acontecer. O Irã vai continuar insistindo nas suas exigências. E quer os Estados Unidos ataquem de novo ou não, quer Israel e os Estados Unidos ataquem de novo ou não, isso faz pouca diferença. A posição não vai mudar. Então isso é algo enorme, especialmente porque essa cobrança no Estreito de Hormuz está atingindo em cheio a ordem unipolar dos Estados Unidos. É como uma espécie de linha de sobrevivência financeira sem o dólar ou o sistema SWIFT, que se estende para o resto do mundo e serve como um possível experimento de como seria negociar e operar uma das rotas marítimas mais importantes do planeta sem a interferência e a instrumentalização do dólar americano. Isso deu ao Irã uma vantagem única, que não vai desaparecer a menos que os Estados Unidos e Israel consigam desmantelar o governo, destruir o país e substituir sua liderança por uma que seja submissa a eles. O Estreito de Hormuz vai continuar sob o controle do Irã. Isso significa que toda vez que os Estados Unidos tiverem que lidar com o Irã, também vão ter que lidar com a possibilidade do que pode acontecer no Estreito de Hormuz e de como isso pode impactar a economia global. É um divisor de águas. Agora o preço do petróleo voltou para $106 o barril por causa dessa falta de consistência do governo Trump, que não sabe o que vai fazer, se vai voltar e bombardear ou não. E o próprio Trump disse recentemente: eu vou bombardear toda a infraestrutura de petróleo deles. Vou bombardear tudo o que o Irã tem. Isso só indica que a guerra vai continuar. E os mercados de petróleo estão bem satisfeitos, porque eles sabem que, apesar de todos esses lucros inesperados de curto prazo, de toda essa conversa sobre GNL, sobre o dólar do petróleo, sobre o petrodólar voltando à cena por causa da guerra, eles sabem que quanto mais isso se prolonga, mais o mundo inteiro se aproxima de uma depressão global. E o sofrimento que as pessoas vão enfrentar por causa disso vai ter um impacto tão catastrófico na economia mundial que esses lucros extraordinários vão acabar sendo prazeres de curto prazo em meio a uma dor de longo prazo. E olha só, acabou de ser anunciado, tá? Por um oficial de defesa dentro do Pentágono. Isso é absolutamente chocante, na minha opinião. Os Estados Unidos usaram, ou melhor, consumiram, veja só, quase 50% de tudo que tem. Munições defensivas e ofensivas. E estamos falando de poucas semanas, nem 2 meses de conflito. Os Estados Unidos usaram metade de todos os interceptores Patriot, metade de todos os interceptores THAAD. Só nos primeiros dias, segundo um oficial de defesa, na guerra entre os Estados Unidos e Israel, foram usados 5,6 bilhões de dólares em munição, apenas nos 2 primeiros dias, 2 dias de hostilidades, incluindo 1.200 mísseis Patriot, a 4 milhões de dólares cada um. Ou seja, estamos falando de uma guerra extremamente cara. E a gente está falando agora de uma situação em que o governo Trump basicamente sinalizou um cessar-fogo por tempo indeterminado.
Ou seja, há muito pouco interesse em retomar ataques num futuro próximo. Mas isso também pode ter, e o Irã sabe muito bem disso, um elemento de surpresa. Porque o que os Estados Unidos fizeram no passado? Os Estados Unidos não podem conversar com o Irã neste momento, mas isso não quer dizer que não queiram agir da mesma forma que agiram ao longo de toda a sua longa trajetória de guerra contra o Irã. Porque lembre-se, isso não começou em 28 de fevereiro, assim como o conflito na Ucrânia não começou em 22 de fevereiro de 2022. 28 de fevereiro de 2026 não foi o início da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Tudo começou para valer em 1979. Na verdade, começou mesmo em 1903, quando a CIA colaborou com a BP, no Reino Unido, para derrubar Mohammad Mossadegh. Mas foi em 79 que a forma moderna e ativa dessa guerra começou, com sanções e, claro, várias tentativas de mudança de regime por diferentes meios. A gente não pode esperar que os Estados Unidos partam direto para uma guerra. Tem gente dizendo que pode acontecer na próxima semana, ou talvez no próximo fim de semana. Mas, de qualquer forma, há muita dúvida sobre o que ataques militares realmente poderiam alcançar, o que os Estados Unidos conseguiriam se seguissem por esse caminho. E agora o Donald Trump diz que não quer ser apressado. Dá para acreditar nisso? Ele e o governo dele, dentro do Império Americano, causam um estrago enorme na população iraniana. Eles estão causando um enorme sofrimento à população libanesa, agora com Israel rompendo o cessar-fogo e continuando a atacar civis. E a gente sabe o quão devastador e brutal tem sido o impacto da campanha genocida de Israel no Líbano. Em Gaza, o conflito ainda continua. Agora eles estão tentando pressionar o Irã, impedindo o país de exportar petróleo e de importar o que precisa. Ou seja, há uma grande campanha de punição em andamento. E aí vem o Donald Trump, que, quando perguntado quando isso vai acabar de fato, quando vamos ter uma resposta final, ou quando você vai reagir à recusa do Irã em negociar nas condições atuais, respondeu o seguinte: não me apresse. Ele disse à imprensa: não me apresse. Ficamos no Iraque 18 anos. Ficamos no Iraque por muitos, muitos anos. E depois completou: eu estou fazendo isso há 6 semanas. Veja bem, essa guerra é bem mais antiga do que 6 semanas. Na verdade, já estamos na 8ª semana. E essa guerra só continua envelhecendo. E muito mal, mas isso é o de menos. Só o fato de invocar uma lei já mostra que o governo Trump e os Estados Unidos estão mais do que dispostos a transformar isso numa guerra sem fim. Mas é assim com todas as guerras dos Estados Unidos. O país não para e recomeça, e depois para de novo. Não. Mesmo quando as hostilidades acabam, mesmo quando os ataques cessam. E o objetivo em relação ao Irã, o objetivo que os Estados Unidos têm para o Irã, é o mesmo. Eles querem que o Irã seja destruído. Querem eliminar a posição estratégica do país, que é a chave da Eurásia para a China, para a Rússia, para o mundo multipolar. Eles querem destruir isso. Querem que Israel tenha liberdade total para se expandir por toda a região. Na chamada Grande Israel, eles querem garantir que não exista nenhuma ameaça à hegemonia do dólar, ao império dos Estados Unidos na região. Eu vejo o Irã como o último dominó a cair, então eles não vão parar. Mesmo assim, o Donald Trump está sinalizando aqui que essa guerra é algo que eles estão dispostos a perder e a serem derrotados por um tempo muito, muito longo. Parecido com o Vietnã, parecido com o Iraque. Só que desta vez, eu acredito que a derrota que se desenha para os Estados Unidos vai ser muito mais devastadora do que qualquer uma dessas guerras que eu mencionei antes. Certo? O Vietnã foi uma guerra horrível, né? Uma guerra que envolveu centenas de milhares de americanos e milhões de vietnamitas. Mesmo assim, os Estados Unidos puderam sair de lá rapidamente e dizer que, pelo menos, tinham conseguido combater o comunismo e seguir em frente, porque eram fortes o bastante para acalmar e reprimir a vontade das pessoas de entender o que realmente estava acontecendo naquele momento. Então,
O Vietnã foi uma grande derrota, uma derrota enorme, com consequências que de fato mudaram a ordem global. Só que desta vez, não estamos mais num período em que os Estados Unidos podem olhar para o mundo e dizer, bom, ainda dá para ir minando a União Soviética, ainda dá para ir minando a China. Como se pensassem, se a gente conseguir fazer um desses dominós cair, se continuarmos nesse caminho de guerras por procuração e golpes de Estado, e assim por diante. E no fim das contas, a gente pode acabar sendo a única potência no mundo capaz de determinar a geopolítica, de definir o desenvolvimento econômico e tudo mais. Mas isso já não é mais verdade. Os Estados Unidos são uma potência em declínio. Um império que está enfraquecendo. E o que estamos vendo com o Irã é que a cada dia e a cada semana que essa guerra continua, ela deixa de ser apenas uma virada militar, com o Irã reagindo de uma forma histórica e de grande impacto, e passa a ser uma guerra que mudou a ordem global. Agora o Irã dita as regras no Estreito de Hormuz e se tornou uma potência regional e global em todas as áreas. Então, a cada dia e a cada semana que passam, a situação piora para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm resposta para isso. A única resposta que os Estados Unidos têm agora, e vão ter no futuro, é tentar usar toxinas como uma possível arma contra o Irã, reconstruir suas forças o máximo que conseguirem e talvez continuar com esses períodos de ataques, que servem para enfraquecer o Irã, mas não conseguem destruí-lo. E talvez existam pessoas dentro do Pentágono que acreditem que isso possa, no fim das contas, levar à queda do Irã. Bom, disseram a mesma coisa sobre a Rússia e a Ucrânia, que isso acabaria levando à queda da Rússia. Mas o capital político na Rússia, o partido no poder, Vladimir Putin, todos eles ganharam um enorme prestígio com o conflito na Ucrânia. No caso do Irã, aconteceu o mesmo, só que em uma escala muito maior, muito maior, porque o Irã era para ter cedido. O Irã não era para ter reagido assim. Então esse é um momento muito interessante. Os Estados Unidos foram derrotados. Israel foi derrotado. Eles estão agora tentando, de forma desesperada, descobrir o que vão fazer daqui para frente para manter a pressão sobre o Irã, para tentar avançar de alguma forma nos objetivos que fracassaram nessa guerra e que muito provavelmente vão continuar fracassando. Eu estou aqui na China e preciso dizer, essa guerra não teve absolutamente nenhum impacto por aqui. Veja, o Irã é um aliado da China e a China tem ajudado bastante o Irã em sistemas de energia, desenvolvimento econômico e por aí vai. E tudo isso vai continuar. Mas é um erro de cálculo. E na verdade não é verdade. Dizer que a guerra do Irã fez a China se sentir obrigada a intervir mais do que já vinha fazendo. Ninguém na China sente isso. A China tem um setor de energia renovável muito forte, uma rede elétrica sólida e grandes reservas de energia. Isso coloca o país numa posição extremamente favorável por muitos anos. Numa guerra em que os Estados Unidos não têm esse tempo. Os Estados Unidos não conseguem sustentar isso por anos, porque se tentarem, vão esgotar tudo que tem militarmente e não vão conseguir realizar o que é o seu grande sonho. Enfrentar a China e, no fim das contas, se livrar da Rússia. Então, há grandes problemas à vista para o Império Americano. Mas para a China, não. Olha aqui atrás de mim, em todo esse vídeo. É isso que a China está tentando construir. Infraestrutura. Está tentando promover desenvolvimento. Está tentando melhorar a vida do seu povo e também a vida das pessoas em todo o mundo, por meio desse desenvolvimento. E esse vai ser o foco. Essas guerras, no fim das contas, só servem para fortalecer a posição da China no mundo, e a gente está vendo isso de forma bem clara. Então, eu espero que você tenha gostado do passeio de trem. Posso te mostrar um pouco mais de como é aqui. É realmente muito bonito. Eu comprei uma Passiplease. Eu comprei uma passagem na classe executiva pela primeira vez porque queria ter essa experiência. Custou cerca de $300, o que é bem caro aqui na China. Mas, pela distância, uma viagem de 6 ou 7 horas, com uma parada, pela velocidade,
350 km por hora, e pelo conforto, é basicamente melhor do que viajar de avião. Mais confortável, com todas as comodidades de primeira classe que você pode imaginar. A velocidade, né? O que tá marcando ali? 349. 349 km por hora. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. So, that's what I want to show you all today. That's why I want to talk to you all today. That the world has changed. É por isso que eu quero conversar com vocês hoje. O mundo mudou. Isso muda tudo. Os Estados Unidos perderam. O jogo acabou, pelo menos no que diz respeito a essa guerra. Agora a questão é como o mundo vai ser daqui para frente e como os Estados Unidos vão continuar nesse caminho de tentar eliminar o Irã, no momento em que parece que, ao fazer isso, acabam eliminando a si mesmos, o Império Americano. Certo, pessoal? É isso que eu tinha para hoje. Antes de sair, clica no botão de curtir. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve. Na descrição tem todos os links para apoiar o programa, Patreon, Substack e muito mais. A gente se vê em breve. Substack and much more. Be with you soon.